Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre representações intermediárias de código. A gente está começando, o segundo módulo dessa disciplina de compiladores. Um módulo que vai falar sobre o back-end do compilador. Então, vocês já sabem que um compilador é tipicamente organizado em dois módulos. O primeiro módulo é chamado front-end do compilador, certo? E o segundo módulo é chamado de back-end do compilador. Tá? O front-end é responsável, digamos assim, por encontrar problemas no código, certo? Sejam eles problemas léxicos, por exemplo, palavras que não fazem parte do vocabulário de uma determinada linguagem de programação, problemas sintáticos, quando há uma má formação na combinação dessas palavras formando sentenças. Então, pense em sentenças inválidas. Né? Pense como, por exemplo, uma frase sem um verbo. Entendeu? Frase que não faz muito sentido. Tá joia? Né? Olhando para um código, né? Sei lá, um if then else que abre chaves, mas não fecha a chave para determinar o bloco da condicional, certo? E podem ter também erros semânticos, que vocês viram, que tipicamente são capturados por checadores de tipo, certo? Esses erros semânticos acontecem, né, quando nem análise léxica, nem análise sintática capturou os erros. É um erro de uma outra natureza. É um erro, por exemplo, né, quando você usa tipos inválidos, né, passa tipos inadequados como argumentos de uma função para uma chamada de uma função, certo? Né? Usa variáveis que ainda não foram definidas ou não foram inicializadas. São coisas desse tipo. Então, estruturalmente e lexicamente, o programa é válido. Enfim, feito essa etapa de análise, que é realizada, passada por essa etapa de análise, né, que é realizada pelo front-end do compilador, que é o módulo, realmente o artefato, né, físico do compilador, né, que combina essas três fases, né, você tem um código, né, que ele está pronto para ser otimizado, para ser, né, transformado em código executável, certo? Mas qual é o formato que você coloca aquele código, certo? Então, em princípio, o único formato que a gente viu agora, né, foi o formato da linguagem fonte, né, do programa original, formato texto. Lógico, tem regras ali no texto, mas é um string, entendeu? Um string enorme, ou, né, pode estar distribuído em vários arquivos, mas conceitualmente é um string. E depois vocês viram uma outra representação de código, a chamada árvore sintática, que ela reflete a estrutura do programa, certo? Só que, gente, tem várias outras representações de código, né, que facilitam, né, as várias etapas que vêm em seguida. Em particular, né, a etapas de otimização do código, né, quando o código vai ser transformado para melhorar algum aspecto, né, não funcional, ou seja, o comportamento do código vai permanecer o mesmo, certo? Só que você quer que o código seja mais eficiente em memória, em tempo, consumo de energia, em tamanho, tá certo? Então, pode ter vários aspectos que um otimizador, né, pode focar, tá certo? E no final das contas, quando o código estiver otimizado, você vai querer gerar o código no formato, né, que você quer executar. Então, você pode querer gerar o código para ARM, para x86, tá certo? E assim vai, tá certo? Para RISC, para MISP, né, MIPS, tá certo? Então, tem várias arquiteturas, vários, né, conjuntos de instruções, né, possíveis que você pode transformar o seu código, tá certo? Então, representação intermediária, que é o assunto da aula de hoje, né, tem a ver com os possíveis formatos que podem ser usados, né, até, é possível até simultaneamente,
tá certo? Para facilitar as etapas de otimização, né, e geração de código, que são essas preocupações, né, do back-end do compilador, tá certo? Então, são várias representações intermediárias, tá certo, pessoal? Cada uma tem a sua peculiaridade, tem o seu objetivo, tem um benefício ali incorporado que vocês, né, precisam compreender, tá bom? Então vamos lá. Então, código intermediário, então é a representação abstrata do código-fonte e ela facilita alguma tarefa do compilador. Tá certo? Depende do propósito ou não, o foco, o propósito da representação intermediária depende do que ela está querendo ajudar. Tá certo? Mas tipicamente tem dois tipos, né? Duas preocupações. Tem representações intermediárias que facilitam a análise do código para realizar otimização, e tem representações que principalmente focam em geração do código. Elas tentam colocar o código num formato um pouco mais próximo, tá certo? Que seria um formato, né, de um formato executável, tá certo? Já pensando em facilitar a etapa de geração de código, tá certo? Então, você pensar ali, lembrar naquele formato MIPS que vocês viram, tá certo? Sei lá, em alguma aula de. Já me falaram aí o nome da disciplina, acho que infraestrutura de hardware, alguma coisa assim, se eu não me engano. Software também. Infraestrutura de software também. Pronto. Então, aqui no formato de 3 endereços, tá certo? Não formato linear de código, certo? O código vai estar todo ali no formato mais espaguetão, né? Certo? Então, cada instrução é uma instrução que tem 3 elementos, tá certo? Tem um store, que é um endereço de memória onde você pode jogar o resultado de uma computação muito elementar, tá? E tem outros 2 endereços que você pode utilizar para leitura, para indicar de onde você vai ler os dados. Então, por exemplo, soma. Você vai dizer, olha, soma tem 2 operandos, né? X mais Y. Né? Então, você vai dizer, olha, o primeiro operando da soma vai estar no registrador tal, o segundo operando vai estar no registrador tal, diferente, possivelmente, a não ser que você queira fazer um X mais X, né? Possivelmente diferente, né? E o resultado da computação você vai jogar num outro registrador, que pode, inclusive, ser o mesmo registrador de onde você leu. Mas, enfim, gente. Então, é um formato já pensando lá em registradores, né? Nas instruções de máquina, certo? É um formato que já pensa em tradução para, né, um código executável. E existem outros que não têm a menor preocupação com isso. Tem outros formatos que a gente vai ver aqui, certo? E o objetivo é compreender o código, dependências particularmente, que está muito, né, associado a essa etapa de otimização, certo? Em compreender as dependências que tem no código para permitir você fazer transformações no código, né, que preservem a semântica do código original, né, e vai otimizar algum aspecto, como memória, tempo, espaço, energia, como eu já falei. Certo? Enfim, então existe meio que essa divisão. Tá? Então, onde é que a gente está, gente? Então, aqui só para contextualizar. Certo? A gente tem a etapa, vocês viram aí, no front-end do compilador, né? O front-end do compilador é responsável por realizar a etapa ou a atividade de análise. Ele analisa o código procurando por erros, por problemas naquele código. Se o teu programa passar por essa fase, é porque não quer dizer que não tem erros, evidentemente, porque se tivesse, você teria resolvido aí o problema da parada, entendeu? Você não tem como saber isso, né? De maneira geral. Né? Mas de maneira específica, de maneira mais restrita, você tem como saber, como capturar vários tipos de erros. Em particular, os erros léxicos, sintáticos e semânticos,
né? E cada caixinha daí do Lexer Parser e do Checker, tá certo? Deveria ser o Static Checker, o Type Checker, né? Captura esses erros, certo? A saída, né, dessa fase de análise é uma árvore abstrata. Você pode pensar assim, certo? A árvore abstrata que não foi modificada pelo Type Checker se o teu programa passou, se não foi detectado nenhum erro, certo? Então, veja que a ST continua ali na etapa de baixo, de síntese. Então, basicamente, o que você está vendo aqui na etapa de síntese, na verdade, isso aqui é cíclico. Tem um loop aqui que eu não coloquei aqui para facilitar, entendeu? Mas, basicamente, o que é feito? Você transforma a tua ST em alguma representação intermediária, né? Que vai facilitar o teu compilador fazer otimizações do código. Então, você, né, gera a tua IR, otimiza o teu código, aquele teu código vai transformar em IR, certo? E você vai, né, aquilo pode dar a oportunidade de você fazer outras otimizações no teu código. Então, na verdade, isso aqui, certo? É meio que cíclico. Cíclico, tem um loop aqui, entendeu? Nessas duas primeiras caixinhas, né, que vocês estão olhando aí na etapa de síntese, tá bom? Então, uma vez que o código está otimizado, assim, você encontrou ali um ponto onde não vale mais a pena você otimizar o teu código, tá? Você vai transformar aquele teu código numa representação mais próxima da tua que a tua máquina vai reconhecer, entendeu? Você vai fazer aquela transformação, né, e vai usar provavelmente um assembler, tá certo? Né, um assembler e ler aquele teu formato, né, um formato, né, que é mais, né, que é mais amigável, digamos assim, né, para fazer a tradução, né, e a tradução é feita, tá certo, para um formato que a tua máquina que a máquina que vai compreender, tá certo? Então a ideia é essa, tá certo, gente? Certo? Então aqui um pouco de taxonomia, mas isso aqui não é muito importante, mas só para vocês entenderem que tem algumas IRs que são mais gráficas, entendeu? Certo? Que basicamente, um gráfico não significa que você vai desenhar alguma coisa, entendeu? Mas existe alguma hierarquia ali, existem ponteiros, tá certo? Associados. Então a gente vai ver dois exemplos disso aí ainda hoje, certo? Uma delas é o Control Flow Graph de um programa, certo? A outra é um Points to Graph. Então veja que tem a palavra graph. Então graph, né? Por isso que a gente está falando de R gráfica, tá certo? Porque são grafos que são construídos. Basicamente, um gráfico é o quê? Um conjunto de vértices, conjunto de arestas, né? Certo? Então, lógico, você pode representar isso em memória. Você não precisa desenhar o negócio para dizer, né? Não ficar com aquela imagem, não. IR gráfica, não. O cara vai ter um desenho ali, o cara vai manipular. Como é que vai usar aquele desenho? Não é isso, gente, tá certo? Né? É um grafo que vai ser construído em memória e aquele grafo pode ser lido para se compreender, né, algum tipo de fato dentro do programa para poder fazer otimizações. Existem IRs que são lineares, estão no outro extremo, tá certo? Então, tem vários exemplos aqui. Então, você já acabei de falar um tempinho aqui, a IR do MIPS, que é um exemplo de IR que usa o formato de 3 endereços, tá certo? Aquele endereço clássico, né? Um endereço de store e 2 endereços de load, tá certo? Formato SSA, gente, é um formato super popular dentro da comunidade de compiladores, tá certo? A gente vai falar isso justamente porque é muito popular, tá certo? Então, isso é usado tanto no GCC como no LLVM, tá certo? Nos formatos intermediários do LLVM e do GCC, tá certo? Então, vocês vão compreender, né, o que é que significa isso, né? Mas tem uma coisa em comum em todos esses formatos aqui, tá certo, gente? Esses formatos, eles
resolvem algum problema, ou eles, em outras palavras, eles deixam para trás algum problema, né? Então, por exemplo, quando você coloca o código em 3 endereços, tá certo? Né? Você não precisa mais se preocupar com associatividade e precedência, né, de operadores, tá certo? A gente vai ver isso, porque quando você coloca um código em 3 endereços, tem que ficar explícito. Para você, né, colocar o código em 3 endereços, se você estivesse querendo colocar o código em 3 endereços, você teria que resolver as regras de precedência, né? Saber quais são as regras de precedência e associatividade para colocar o código em 3 endereços. Portanto, uma vez o código estando naquele formato, você não precisa mais se preocupar com aquilo. Aquilo ficou para trás. Bola para frente. Certo? Então, existe essa ideia, tá certo? Né? De resolução de um problema, tá certo? De facilitação, né? De alguma preocupação, tá certo? Do compilador. Então, isso é uma das vantagens. Mesma coisa acontece para SSA. Então, as dependências de dados, a gente vai ver o que é que são, elas ficam explícitas no formato SSA. Dependências de dados não mais precisam ser resolvidas, né? Elas estão documentadas no formato SSA. Você não precisa fazer nada a mais, né? Para se colocar o código no formato SSA, as dependências de dados, sim, precisam ser compreendidas e explicitadas, tá certo? E existem, muito menos populares, né, representações híbridas, tá bom? Então, aqui um dos papéis do código intermediário. Então, o próprio desenho aí, o esquema, já está deixando isso muito evidente, tá certo? Então, ó, no momento que você tem um código intermediário, tá certo, gente? Você facilita demais a construção de compiladores. Então, se você for para o GCC, por exemplo, o LLVM, por exemplo, o GCC e o LLVM não são compiladores, eles são infraestrutura, eles chamam normalmente de infraestrutura de compilação. É essa caixa aqui, por exemplo, entendeu? Isso aí representa o GCC, o LLVM. Tem várias linguagens aí, veja, tá certo? O LLVM e o GCC ele é um compilador, na verdade, para uma família de linguagens, não só de uma linguagem, tá bom? Como é que isso é possível? Certo? Como é que o pessoal, os desenvolvedores do LLVM e GCC, consegue, né? Consegue dar manutenção de tantos compiladores? Então, veja só, aqui eu tenho 4x4, né? Eu tenho, na verdade, 16 possíveis combinações. Eu posso ter C para ARM, C para x86, C, né, um compilador de C que gera código em NET, um compilador de C que gera código em MIP, C Sharp para cá, para cá, para cá. E assim vai. Então, eu tenho 4x4, 16, o cara, olha, puxa vida, o cara, 16 compiladores, como é que esse pessoal consegue lidar com isso? Manter tudo isso? E a resposta está aí, para vocês verem, entendeu? Na verdade, o que o pessoal faz, não tem esse 4x4, não, entendeu? O que eles têm são essas setinhas aí, olha só. Ao invés de 16, eles têm, né, 8. Eles vão fazer um front-end de C para um código intermediário, tá certo? Um front-end de C Sharp para o código intermediário. Então, pode contar essas setinhas que tem aí, levando e saindo, entrando e saindo da oval código intermediário. São 8 ao todo. Ou seja, ao invés de 16, o cara teve que, né, se esforçar apenas, né, em resolver 8 atividades. Certo? Ou seja, diminuir pela metade, né, gente? Então, e sem contar um aspecto que é muito importante, ele só precisa dar manutenção, né, o GCC propriamente dito, né, naquele código intermediário. É uma coisa só. Certo? Então, isso aí nem entrou na jogada, entendeu? Certo? Então, tem várias atividades que são feitas no código intermediário e vai servir para tudo, entendeu? Enfim, então espero que esteja claro. Então, papel em checagem, tá certo? Então, aqui está uma
só uma pergunta para vocês para explicarem por que, né, código intermediário, código, né, essas representações intermediárias facilitam, né, a identificação de erros. Então, aqui vocês podem fazer uma pergunta para mim, legítima. Professor, isso já não é passado? Certo? Isso já não é passado? A gente já falou, você já não falou que a etapa de análise é que é responsável por capturar erros? Por que você está falando agora sobre, né, problema relacionado à compilação desse código? Certo? Na verdade, ali, gente, eu meio que omiti, entendeu? Para facilitar a explicação de vocês, entendeu? Então, sim, um checador de tipos, ele pode usar, nada impede que ele use, né, uma representação intermediária como essa aí, entendeu? Então, eu meio que simplifiquei ali os slides para evitar introduzir antecipadamente para vocês, né, durante o módulo de análise, representações intermediárias. Mas vamos lá, gente. Por que não é possível compilar o código? Vocês podem abrir o áudio e me explicar aí qual é o problema disso aí? Ainda não sei. Tô tentando pensar aqui. Vocês podem me dizer o que é que pode acontecer na primeira iteração desse loop? Qual o valor de P na primeira iteração, gente? Não. Tá bom, então vocês perceberam, né? Então, a variável P, ela foi declarada. A gente diz que ela foi declarada, né? Nessa linha que tem aí embaixo do abre chaves. Mas ela não foi inicializada, certo? Então, nas iterações 2 em diante do loop, tudo está ok, porque P já vai ter se recebido um valor novo, tá certo? Só que na primeira iteração, né, a expressão que está do lado direito da atribuição P igual a x vezes P vai ser avaliada. Então, x vezes P. Certo? X vai ter um valor porque definitivamente a semântica da linguagem obriga isso. Certo? Então, para fazer a chamada da função PAL, certo? Você vai ter que passar um argumento para x. Então, definitivamente, a variável x está inicializada. Então, não tem que se preocupar com x. Entendeu? Só que a variável P é uma variável local, é um acumulador. Né? Normalmente, a gente chama esse tipo de estrutura de acumulação. Tá certo? Você vai ver aí P do lado esquerdo e do lado direito. Né? Então, está acumulando o valor. Tá? A variável P não foi inicializada, gente. Então, isso aí, se é uma linguagem que tem tipos estáticos, normalmente a gente diz que tem tipos estáticos, um checador de tipos seria responsável por detectar esse problema, certo? E avisar para o programador, tá certo? Então, uma linguagem como o Java, por exemplo, mandaria um erro de tipo aí, tá certo? Enfim, dito isso, a representação SSA, que é adotada em vários compiladores, ela deixa explícita a relação de dependência entre variáveis. Então, por exemplo, certo? Uma relação de SSA, você teria como ver explicitamente que existe uma dependência aqui de x, daqui para cá, olha. Então, essa leitura que a gente chama de uso da variável x, essa ocorrência de x, que é a leitura de x, né? A gente chama de uso, né? Está associada a essa definição de x. A gente chama de definição porque é como se estivesse recebendo uma atribuição ali na hora da entrada da chamada da função, certo? Então, ela está associada. Isso aqui é uma dependência de dados. Então, há uma definição da variável x e um uso da variável x. Essa definição e esse uso estão associados por um link, por uma relação de uso-definição.
Então, se a direção for daqui para cá, é uma relação de uso-definição. Tá? Formato SSA deixa isso explícito. Se você colocasse esse código no formato SSA, tá certo? Você veria o seguinte, que existe uma relação de uso-definição daqui para cá. Tá certo? Mas nenhuma outra. Certo? Então você perceberia que há uma inconsistência. Como é que pode? Entendeu? Né? Deveria existir uma outra relação de uso-definição. Tá certo? Então, na primeira iteração, esse uso da variável P deveria estar vindo de uma definição fora daqui. Caso contrário, é aquela questão do ovo da galinha, entendeu? Assim, não tem como você ler de algo que ainda não foi escrito, tá certo? Então, em outras palavras, se a gente colocasse o código no formato SSA, a gente de graça, é lógico que não é de graça, porque já houve um esforço para se colocar, se transformar o código no formato SSA, mas eu só quero que vocês compreendam que a gente seria capaz de perceber, só lendo o formato SSA, e lógico, isso pode ser automatizado, certo? Type Checker usaria isso aí. Perceber que não há definição associada a P na primeira iteração do loop. Tá certo? Certo? Enfim, basicamente é isso. Né? Aqui eu falei papel em checagem, né? Então agora vamos falar um papel em otimização dessa representação, certo? Então aqui tem uma pergunta para vocês, outra pergunta. Sob que condições é possível eliminar os blocos condicionais abaixo? Vocês estão vendo aí blocos condicionais, né? Então são duas caixinhas, dois exemplos, tá? Aqui e aqui. Aqui tem um bloco, certo? Aqui tem outro bloco. O bloco só tem um statement, né? Mas tudo bem. Aqui tem uma condição, aqui tem uma outra condição. Como é que você conseguiria, gente, fazer com que o compilador retirasse, eliminasse esse bloco seguramente, assim, com segurança, né? Então, todo compilador precisa ter isso é o que é chamado de uma otimização conservadora, entendeu? Com segurança que não haverá mudança de comportamento, tá certo? Que isso é seguro, certo? Que é conservador. Como é que você pode, sobre que condições, né? Você pode realizar, digamos, essa otimização, certo? Em outras palavras, a gente quer saber, né? Que a gente quer verificar que o que eu estou perguntando para você, só eu estou perguntando de outra maneira, tá bom? Para ficar um pouco mais clara a minha pergunta. Pessoal, como é que eu posso garantir que esse código, o bloco, né, nunca vai ser executado? Então, o que está aqui em bloco, né, nunca vai ser executado. Isso aqui nunca vai ser executado. Certo? O que é, em outras palavras, isso aqui nunca vai ser executado se isso aqui for sempre falso, independentemente de entrada de execução. Estaticamente, ou seja, para qualquer entrada possível do programa, tá certo? Isto vai ser sempre falso. Falso. Não é possível isso aqui ser verdade nunca, tá certo? Então, o que é que eu preciso para garantir que isso aqui vai ser sempre falso? É isso que eu estou perguntando, entendeu, gente? Precisa garantir que todas as variáveis têm valor e que elas são diferentes. Exatamente, assim, você precisa saber qual é o conteúdo associado a P e Q, tá certo? Então, tanto P quanto Q, nesses casos aqui, são objetos, são referências, né, de memória. Referências de memória, certo? Então, você tem que garantir que nesse caso aqui, por exemplo, talvez seja mais simples para explicar, tem que garantir nesse caso que P nunca vai ser nulo. Nunca, nunca, certo? Ou seja, que já foi alocado memória para P
E não há nenhum caminho de execução do programa onde o valor de P naquele ponto, neste ponto aqui, tá certo? Seria nulo. Vocês compreendem isso, gente? Tá claro? Sim. Sim. Certo? A mesma coisa aqui, certo? Só que não tem nulo aí, certo? Aqui eu estou perguntando, olha, eu tenho que garantir que nunca, para qualquer, ou seja, para qualquer caminho de execução que eu chegue ali, certo? Eu posso executar aquele if, aquele outro if, independente da condicional, independente da entrada que foi dada, independente das circunstâncias. Ou seja, estaticamente eu posso garantir que o objeto referenciado pela variável P sempre será diferente do objeto referenciado pela variável Q. Nunca P e Q vão apontar para o mesmo objeto. Essa situação de referências, né, duas variáveis armazenando a mesma referência, ou seja, falando de maneira informal, as duas variáveis apontando para o mesmo objeto, é chamado de alias. A-L-I-A-S. Tá certo? Essas duas variáveis estão em aliasing. Só um termo técnico. Tá bom? Então, a gente quer garantir que não há aliasing. É impossível que as duas variáveis estejam montando para o mesmo objeto. Entendeu? Certo? Então, se a gente tiver uma estrutura, uma representação intermediária chamada de points to graph, ela me daria a informação, né, do conjunto de objetos referenciados por P. Só estou falando estaticamente, tá bom, gente? Então, quando eu falo objeto, vocês podem pensar no conceito dinâmico. Quando eu falo estaticamente, é uma abstração do objeto, tá certo? Então, a gente vai chegar lá, mas pense como uma abstração do objeto. É lógico que a gente está falando em tempo de compilação estaticamente. Então, não faz sentido você pensar naquela representação do objeto em memória. Não é isso, tá? Então, o conjunto de, né, abstrações de objetos, pensem assim, certo? Apontados por P, certo? Né? Ele é disjunto, né, do conjunto de objetos apontados por Q. Então, vai ter um conjunto de objetos apontados por P naquele ponto do programa. Então, para cada ponto do programa pode mudar, né? Eu posso atribuir outra coisa nova para P se eu entrar aí dentro de um bloco, entendeu? Então para cada ponto do programa, eu tenho um conjunto desse para cada variável que está viva, entendeu? Então, eu tenho, se aqueles dois conjuntos que forem disjuntos, eu posso garantir isso. Porque eu estou dizendo que, olha, é impossível. É impossível. Então, são coisas diferentes, tá certo? Já aqui, eu vou pegar o conjunto de possíveis abstrações de objetos apontadas por P e verificar se null está ali dentro, tá certo? Se está ali dentro, significa, olha, null é um dos possíveis valores, né, que P pode armazenar durante a execução. Estaticamente, eu estou observando que, olha, tem uma variedade de possibilidades para P, tá? E null está dentro dela. Se está dentro dela, eu não posso fazer essa otimização, porque pode ser que P igual a null seja verdade durante a execução e vai eliminar esse null pointer exception. Tá certo? Se eu observar que null não está ali, significa que P nunca vai estar nulo. Enfim, pessoal, eu espero que esteja claro isso aí, certo? E também que esteja claro por que a gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso, né? Se fosse possível a gente detectar essas situações, seria possível a gente simplesmente descartar esse bloco aqui inteiro. Descarta, joga fora, simplesmente. Então, ela vai ser menos operações para o compilador executar. Você pode ter, mas isso é só um teste, professor. O bloco não vai ser executado mesmo. Verdade, seria só a economia de um bloco. Mas tem dois tipos de economia. E a economia de espaço, né, a gente não sabe o quanto ali. No caso da direita, tudo bem, é só uma linha, só um comando. Mas no caso da esquerda, tem um bloco reticência. Então, pode ter uma otimização importante de espaço para o exemplo do bloco da esquerda. Em
Em relação à otimização de tempo, isso aí pode estar dentro de um loop, que pode estar dentro de uma função, que é chamada inúmeras vezes. Então, não pense que, não faça uma inferência simplista, assumindo, não, é só um comando, isso aí não vai ter efeito. Gente, olha, esse comandozinho aí pode estar dentro de um loop aninhado, entendeu? Né? E esse loop aninhado pode estar dentro de uma chamada de função, que é chamada dentro de outra função, né? Que chama aquela primeira em um loop aninhado, entendeu? Em outras palavras, pode ter um efeito multiplicativo aí, tá bom? Tá claro, gente? Eu posso seguir? Sim. Quem falou, vamos lá. Pode Tá ser. certo? Então, começando a falar sobre IRs para análise de otimização, certo? Então, tem 3 tipos de IR aqui que são importantes, tem vários outros, mas que vocês precisam saber. São as mais populares, eu diria assim, certo? Então, Control Flow Graph é a mais fundamental de todas. Vocês não podem sair de um curso de compiladores sem entender o que é um Control Flow Graph. Entendeu, gente? Point to Graph e Call Graph também são super importantes. Tá certo? São super importantes para a otimização de código. Então, vamos começar por Control Flow Graph. Tá certo? Então, Control Flow Graph, gente, é base para várias otimizações de códigos. Tá certo? Várias otimizações. Né? Eu vou usar material aí de que outras pessoas já prepararam, tá certo? Então é importante aí dar o crédito para isso, tá certo? Então aqui está um exemplo, mas basicamente, gente, o que vocês precisam entender é que o Control Flow Graph, ele tipicamente está associado a uma função, a um procedimento do programa. Número 1. Número 2, o objetivo de um Control Flow Graph é explicitar os possíveis caminhos que a execução da função, né, pode, né, usar. Tá certo? Que a execução pode, né, seguir dentro daquela função. Tá certo? Então, o objetivo é representar caminhos de execução de uma função / procedimento em particular, certo? Então, olha aqui do lado esquerdo, tá certo? A gente tem um trechinho de código, tá certo? Basicamente aqui está fazendo o quê? Está fazendo o somatório, né? O somatório de I até K, tá certo? Então, na primeira iteração, a gente tem K, certo? Então, aí o procedimento aqui, o loop, ele vai decrementando. Se chegar a 0, ele sai do loop. Ele vai decrementando o valor de K, certo? E cada iteração, ele acumula na variável sum, que é um acumulador, o valor de K. Na primeira iteração, ele vai adicionar, já tinha K aqui, ele vai adicionar K menos 1, né? O valor de K original decrementado de 1. Na segunda iteração, ele vai colocar K menos 2 no acumulador. Na terceira iteração, vai colocar K menos 3. Perceba aqui que o K está sendo decrementado aqui. Tá certo? Então, é isso que vai ser feito. Se você olhar do lado direito, é isso que o Control Flow Graph é. Tá certo? Isso aqui é uma representação, como dá para ver, é um grafo. Tá certo? Tá certo? É um grafo possivelmente cíclico. Tá certo? Ele tem este ciclo aqui. Certo? O ciclo representa o loop, certo? Normalmente isso aqui é chamado de um back edge, certo? Então, o edge para uma aresta, tá certo? De um grafo, tá certo? E um back edge representa a presença de um loop. Né? O grafo tem uma entrada, né? O primeiro comando, né, que você executa dentro do procedimento, né? E normalmente ele tem saídas, tá certo? Ele tem saídas, certo? Então aqui não mostra, pode ter código aqui, mas em princípio, evidentemente, tem saídas do teu grafo, certo? Então, o que é que vocês podem estar pensando aí? Bom, o que é que significa exatamente essa caixinha, tá certo? Então, essa caixinha, evidentemente, é um nó, tá certo? Os vértices, né, do grafo, tá certo? Então, né, normalmente a gente chama isso, a terminologia que é utilizada dentro de compiladores para isso aqui, é um basic block, um bloco básico.
O que é que significa? Por que é chamado de bloco básico? Por quê? Tá certo? Todas as instruções que estão dentro daquele bloco vão ser executadas sem interrupção. Pensem, né, de maneira mais informal, atomicamente. Tá certo? Elas não podem ser interrompidas. O fluxo de controle ali não vai ser interrompido. Se você começou a executar uma instrução que está dentro daquele bloco, você precisa seguir executando até a última sem interrupção, ininterruptamente. Você não pode nem sair no meio, nem parar ali no meio do bloco e escapar, não pode, e nem ter um controle que chegue no meio, tá certo, daquele bloco. Ah, não, só quero executar essas duas últimas instruções. Não pode, tá certo? Então, se você tivesse qualquer uma dessas situações, significaria que você precisaria dividir esse bloco básico para manter esse invariante que eu acabei de descrever aqui. Tá? Dito isso, neste exemplo, todos os blocos básicos só têm um comando, uma instrução. Vocês vão ver daqui a pouco que tem blocos básicos que podem ter mais de instrução. Pode ter quantas instruções, né, fizer sentido. Tá certo? Né? Agora, lembrando, elas são executadas atomicamente. O que significa dizer que você não pode nem sair no meio, nem entrar no meio. Certo? Começou a executar uma instrução, tem que ir até o final. Certo? E são invariantes, gente. Tá ok? Certo? Então tá claro, pessoal, que isso aqui significa todas as possíveis execuções. Então, por exemplo, um condicional e um while, ela é como se fosse basicamente uma condicional, tem um teste aqui dentro. Nesse caso, o teste não faz muito sentido, tá certo? Então, um otimizador poderia eliminar essa aresta aqui, porque isso aqui é uma literal que nunca pode ser false, tá certo? Então, mas no caso geral, uma condicional e um while é um tipo de condicional também, certo? Ele vai ter dois branches. Olha aí um outro termo aparecendo, certo? Todas essas arestas que vocês estão vendo aqui é chamado de branch de execução. Ou pode chamar de desvio também em português, tá certo? Mas o termo mais comum que vocês vão encontrar se for olhar o livro do Dragão, qualquer outra, né, qualquer outra literatura, né, qualquer outra, né, documento, né, associado a compiladores, o termo que vocês vão encontrar é branch. Então, isso aqui é um branch de execução, isso aqui são dois branches de execução, certo? Ou seja, uma condicional ela pode tomar ou um branch true ou um branch false. Neste caso em particular, um compilador, como eu falei para vocês, poderia eliminar esse cara aqui. Então, nunca ele vai, né, sair pelo branch falso. Não existe, digamos assim, um branch falso, porque uma condicional desse loop aqui é a literal true. Então, sempre vai ser verdade, certo? Agora, é lógico, né? Se não tiver um break dentro desse loop, isso aqui vai ser um loop infinito, entendeu? Então, vai ter que ter um break ali dentro. Caso contrário, o cara está escrevendo um código que era um loop infinito, né? Mas tem, né? Dá para ver aqui que tem, tá? Né? Enfim, a mesma maneira que esse outro if, tem outro, é uma condicional, então, neste bloco básico, tem duas saídas, tá certo? Então, uma outra coisa, né? Uma condicional sempre determina o término de um bloco básico, ele precisa determinar, né? Por quê? Porque ali vai ter duas saídas, entendeu, gente? Né? Você vai ter um branch ali saindo, ou vai por aqui ou vai por ali. Como é que você iria manter aquele invariante que a gente já falou, entendeu? Então, sempre que houver uma condicional, é o término, é a conclusão de um bloco básico. Agora, você, em princípio, poderia ter, no caso do while, não, tá certo? No caso do while, sempre o bloco básico vai ter só, no caso de um for, um while, um condicional, só vai ter o próprio carinha aqui, o próprio comando while. Por quê? Porque vai ter um back edge, ele vai precisar entrar aqui.
Então, se tivesse mais coisa aqui em cima, a gente quebraria aquele invariante que não pode entrar no meio, tá certo? Ele só pode entrar no início. Então, por conta dessas duas situações, um while ou um for sempre determina um único bloco, um bloco básico com um único elemento, certo? Já um if, ele pode ter mais coisa aqui em cima, porque não vai ter back-edge entrando aqui, né, em cima do if, tá certo? Então, evidentemente, linguagem sem goto, tá certo? Enfim, gente, então basicamente é isso. Aqui você tem dois branches, tá certo? Esse é o branch de saída, né? O término desse bloco aqui, você vai ter que retornar para o while, tá certo? Isso faz parte da semântica. Terminou esse bloco, né? Você volta para testar, né, a condição do loop, tá bom? Então, isto é um control flow graph, tá certo? É um grafo que representa os possíveis caminhos de execução de um procedimento de uma função, certo? Né? Então, é um grafo que ele tem blocos básicos como nós e branches de execução como as arestas desse bloco básico, determinando por onde o controle, né, será, né, passará, tá certo? Enfim, pessoal, então aqui, né, uma descrição um pouco mais formal, um pouco mais rigorosa das características dos invariantes de um bloco básico, tá certo? Então, eu acabei de falar isso aí, eu não vou decorrer aqui, mas, por exemplo, não se pode desviar para o meio de um bloco básico, sempre no início. Não se pode desviar no meio de um bloco básico, você não pode sair no meio de um bloco básico, apenas no fim. Cada instrução em um bloco básico é executada após todas as instruções anteriores terem sido executadas. Ou seja, começou uma, vai executar todas, tá certo? Não tem como executar parcialmente, o que significaria você sair no meio da execução, entendeu? Então, aqui está um exemplo de um bloco básico. Se você, geralmente, você constrói um control flow gráfico, você vai ver, tipicamente, é isso aí, certo? Então, é um bloco que vai ter um label, né, um label, nesse caso L1, para, né, rotular aquele bloco, e você vai ter um conjunto de instruções, tá certo? Então, nesse caso, como eu falei, olha, apareceu um if, um condicional, aquilo determinou a saída, né, a conclusão, o término daquele bloco básico, tá certo? Então, não há como ser executada 3 sem executar 2, né, sem executar antes. Isso aqui. Então, e executou 2, você vai determinar definitivamente executar 3 e definitivamente executar 4. Tá ok, gente? Certo? Normalmente, os blocos, as condicionais são escritas nesse formato aqui, então são transformadas para serem escritas nesse formato, ou seja, né, se a condicional for verdadeira, você dá um salto, se ela for falsa, você continua a execução para baixo. Mas continua sendo, olha, você tem uma aresta, tá certo, para baixo, e uma aresta para L2 aqui, certo? Né? Para algum bloco básico, a gente não sabe qual é o nome do rótulo, né? Qual é o rótulo, tá certo? Então, e um outro caso, o caso do branch false para L2, tá certo? Né? Um control flow graph é o corpo de um procedimento, pode ser representado como um control flow graph, já falei para vocês, sempre há um nó inicial, todos os nós de retorno são terminais. Então, para esse exemplo aqui, o que é que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser um bloco básico, tá certo? Então, isso aqui vai ser um outro bloco básico, isso aqui vai ser um outro bloco básico, isso aqui vai ser um outro bloco básico, tá certo? Então, veja aí se faz sentido, gente, tá certo? Então, veja, quando terminar a execução daqui, a gente tem que saltar para cá. Terminou daqui, a gente tem que saltar para cá. É por isso que vocês estão vendo esse diamante aqui, certo? Então, nesse procedimento que teria isso, tá certo? A gente executaria, não tem como executar isso sem executar isso. Não tem como executar isso sem antes ter executado isso. E em qualquer um dos dois você chega aqui, certo? Então, isso aqui basicamente pense assim como uma transação, é uma coisa única, certo? Você vai ter que executar, ou é tudo ou é nada, entendeu? Então, esse aqui é o bloco B1, B2, B3 e B4, tá certo? Então, isso aqui, a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa, e independente se é B2 ou B3 que você segue, dependendo dessa condição, você chega em B4, tá certo? Então, pode existir caminhos impossíveis. Quando você constrói um control flow graph, gente, tá certo? Então, você está construindo ali uma representação estática do código, certo? Então, apesar de você estar vendo ali, né, pense graficamente,
um fluxo de controle dentro do control flow, do grafo, pode ser que aquele fluxo de controle seja impossível de ser realizado, tá certo? Então, aqui tem um exemplo, tá certo? Então, vamos olhar aqui. Se a gente tivesse algo como isso aqui, se C, olha só, então C foi falso. Nessa situação aqui, olha, C foi falso, ele já entrou. Suponha, tá certo? Que C foi falso, então ele entrou aqui. Se você tiver um outro teste aqui, tá certo? If C, você já sabe que é impossível C ser verdade. Então, esse caminho que eu estou desenhando aqui, falso para C, e depois verdade para C, a gente sabe que é impossível. Porque C não foi modificado daqui até aqui. C não foi modificado. C, digamos assim, é uma variável. Entendeu, gente? Então, é impossível nesse caso. Certo? Então, acontece, pode acontecer. Você construiu o control flow graph e ali tem vários caminhos sendo caracterizados. Vai ter vários caminhos. Se a gente for enumerar, então só voltando aqui, quantos caminhos tem aqui? Aqui tem 2 possíveis caminhos. Tá certo? Tem 1, tem 2. Certo? Se eu voltar aqui para aquele loop, aquele control flow graph, vamos lá contar. Certo? A gente tem, vamos contar os caminhos chamados caminhos acíclicos, tá certo? Então a gente tem, né, vem para cá e quebra, tá certo? Né? Vem para cá e quebra, já tem 2. Vem para cá e quebra, vem para cá, tem 3. Tá certo? Então, a gente não vai repetir isso aí. Então, a gente teria 3 caminhos, né, acíclicos. Tá certo? Enfim, gente. Então, arestas de entrada, então, a gente falando dos blocos básicos, né? Então, o fluxo de controle pode vir de qualquer um dos blocos precedentes, você pode ter isso. Então, tipicamente, esse tipo de construção aqui, o que é que representa um tipo de construção dessa forma aqui, pessoal? Um bloco básico tem vários incoming edges, como esse aqui. O que é que pode representar isso? É um loop, né, gente? Então, você tem aqui, você vai ter um caminho que vem para cá e tem um back edge que tem aqui. Então, tipicamente, isso aqui é um loop, tá certo? Então, uma situação como essa aqui, o que é que é? O que é que pode ser isso aqui? Um if. Um if, um while, pode ser um while também, tá certo? Um while teria um switch, muito bem, tá certo? Faz mais sentido até, porque aqui tem vários, né? Outgoing edges, né? Ou seja, você faz um teste, dependendo dos resultados, você vai para um outro bloco básico, tá certo? Então, basicamente é isso, tá certo, gente? A gente vai voltar a falar sobre o control flow gráfico, mas é uma representação gráfica, tá certo? Que permite você compreender os possíveis caminhos de execução dentro de um procedimento. Tá ok? A gente vai interromper a aula por aqui hoje, tá certo, gente? Ok? Ok. Certo.